Olá, meus amores! Estamos dando início a mais uma aula e hoje, na disciplina de História, a tia vai dar continuidade ao assunto que a gente viu na aula passada, falando sobre o Brasil, períodos históricos. Quem lembra aí? Ótimo, meus amores! Então a tia hoje vai recapitular, tá certo? E dar continuidade à explicação. Então presta aí, olha, bastante atenção para fazer a atividade bem certinho, tá certo, meus amores? Vamos lá aqui, ó. Brasil, períodos históricos. O período pré-colonial, ó, começou de 1500 a 1530, certo? E nesse período que os portugueses chegaram no Brasil, eu tenho certeza aí que vocês estão lembrados. Descobriram novas terras, encontraram os indígenas, onde Pero Vaz de Caminha escreveu a carta. Vocês lembram? Relatando tudo o que viu. Também foi o período que o Brasil teve aí vários nomes, até chegar ao nome Brasil. Vocês lembram que a tia explicou? Ótimo! E aqui, ó, na exploração do pau-brasil, que foi o período aí também de 1530 a 1822. Ele foi caracterizado pela exploração do pau-brasil. Houve também as feitorias. Os portugueses fizeram galpões onde guardava os troncos do pau-brasil para quando os navios chegassem, levassem para a Europa e assim comercializá-los. Vocês lembram, né, pessoal? Pronto, agora a tia vai recapitular aí também para vocês, ainda do período colonial, tá certo? Que aí eu vou dizer novamente que foi de 1530 a 1822, tá certo? É caracterizado pela cultura da cana-de-açúcar, os primeiros engenhos, as primeiras vilas, a Vila de São Vicente, a Vila de Santo André, foi fundada por Martim Afonso de Souza. E durante muitos anos houve uma disputa entre os portugueses e os franceses para conseguir explorar o nosso território. E também caracterizado é um período de lutas também entre os brancos e os índios, porque os indígenas foram escravizados e também os africanos que vieram da África para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar. Então, pessoal, aqui ainda falando sobre a cultura da cana-de-açúcar, certo? Então, a cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento, tá certo? Das raças. Foi quando houve aquela mistura das raças, tá certo? O período colonial foi muito extenso, foi muito longo, porque teve muita revolta, porque os portugueses cobravam muitos impostos. Por isso que teve aí essa revolta toda, tá certo, pessoal? E agora, olha, a tia vai explicar ainda um pouquinho sobre o período imperial, tá certo? Então, ele aconteceu, ó, de 1822 a 1889, tá certo? Ele se caracterizou pela chegada da família real, tá certo? Portuguesa, que foi em 1808. Eles vieram para ficar no Brasil por um tempo. Neste mesmo período, houve momentos que se destacaram, como aqui, ó, pessoal, a criação, certo? A criação do arquivo militar. Tivemos também aí da imprensa régia, do Banco do Brasil, da fábrica de pólvora e do Jardim Botânico, e também as instalações das escolas médicas, do museu e da biblioteca, da Academia Militar, da Academia de Belas Artes também, tá certo, pessoal? E agora, olha, também vamos falar também o que aconteceu aí, ó, também, ó, na Lei Áurea, tá certo? A Lei Áurea também, ó, que foi também no ano de 1888, tá certo? Que foi a libertação dos escravos, que também
Foi no período imperial. Porque antes na monarquia, aqui ó, na monarquia se existia aí ó, o rei, tá certo? Mas aí ó, Marechal Deodoro da Fonseca derrubou a monarquia, tá certo? E daí foi quando começarmos a ter aí ó, o presidente, que é aí quando tem aí a votação das eleições, tá certo? Que a gente elege aí para termos aí um presidente. Só que antes, como a tia já havia falado, antigamente a gente tinha aqui um rei, tá certo? Aí foi quando o Marechal Deodoro da Fonseca derrubou a monarquia. E aí a gente agora passou ó, a ter presidente, tá certo, meus amores? E agora, nós iremos agora para a nossa atividade. Então, você vai pegar aí ó, o seu livro de história. Vai abrir na página aí 34, tá certo? E prestem aí bastante atenção. Primeiro, observando os fatos que marcaram os períodos históricos do Brasil abaixo, numere as alternativas. Então, você vai colocar aqui, ó, nesses quadradinhos. Número 1, se for período colonial. Número 2, se for período imperial. E número 3, se for período republicano. Tá certo? Então, você vai ler aí todos eles e vai colocar se é número 1, 2 ou 3. Tá certo? E no segundo, você vai sublinhar as alternativas corretas. Você vai passar aquele tracinho aonde for aí a frase aí correta. Na primeira frase temos assim, ó, no período colonial foi assinada a Lei Áurea. Aí você vai colocar, e se for verdadeira, você vai passar um tracinho. Se não for, não precisa fazer nada. Na próxima, no período imperial aconteceu a independência do Brasil. E a terceira, a família real foi obrigada a deixar o Brasil no período imperial. E a última, a monarquia foi derrubada no período republicano. Então, o que você achar aí, tá certo? Você vai fazer aí, ó, o tracinho, tá certo, meus amores? Outra coisa também, não percam a aula da manhã, tá certo? Qualquer dúvida você volta aí, tá certo? No vídeo. E também você tem a opção de pegar esse seu livro aí, tá certo? E dar aquela lida, tá certo, meus amores? Beijinho no coração de vocês e a gente se encontra na aula amanhã. Tchau!